Eu quero ler com você Lucas capítulo 24, a partir do versículo 28, para a nossa reflexão. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: "Fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia." E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Nisto desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: "Porventura não se aquecia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras?" Esse texto fala de um momento singular na vida de dois dos discípulos de Jesus. Jesus já havia ressuscitado e naquele momento dos seus discípulos retornavam de Jerusalém muito abatidos, muito impactados com tudo o que havia sucedido com o Mestre e conversavam a respeito de todos os acontecimentos daqueles últimos dias. E no caminho, diz o texto, que Jesus, já ressuscitado, como eu disse, aparece e começa então a caminhar com eles na direção de Emaús, a aldeia de onde eles eram oriundos. E no meio do caminho, Jesus então começa a conversar com eles e a perguntar sobre o que eles conversavam, sobre qual era o assunto que tanto tomava a atenção deles. E naquele meio tempo, então, Jesus começa a falar e a ensinar, e Jesus continua então a falar a respeito das Escrituras, a respeito de todo o cumprimento das Escrituras, que naqueles dias eles eram testemunhas oculares. E o mais interessante de tudo é que quando então Jesus faz menção de seguir o seu caminho adiante, quando Jesus faz menção de continuar para um pouco mais distante de Emaús, os dois então conseguem convencer Jesus para não se distanciar, mesmo não tendo, naquele momento ainda, o reconhecimento de que era Jesus. E ele simplesmente se permite ficar na casa com eles e passar ali aquela noite. E o texto diz que quando Jesus então entra na casa com aqueles dois discípulos, eles se assentam à mesa como era de costume, de um hábito de Jesus com os seus discípulos, comer junto, estar junto, se relacionar. E o texto diz que depois que Jesus então parte o pão e que entrega para os dois discípulos, os olhos deles são abertos. E eles então reconhecem a Jesus e um comenta com o outro, porque Jesus, misteriosamente, da mesma forma como ele apareceu, ele se vai. E misteriosamente, então, os dois perguntam um ao outro: nosso coração não ardia, não queimava, enquanto no caminho a gente conversava com ele, a gente ouvia ele falar a respeito das Escrituras? Eu queria, depois de todo esse relato, ressaltar e destacar para o nosso entendimento, para a nossa reflexão, a importância do nosso discernimento enquanto caminhamos com Jesus. Enquanto a gente precisa perceber nas menores coisas, nos menores momentos, nos detalhes de uma conversa, naquilo em quando de fato o nosso coração arde, queima, é a presença dele junto conosco. A gente vê pessoas que, por vezes, acabam direcionando a sua atenção, o seu discernimento, por assim dizer, para aquilo que tão somente tem um vulto grande, aquilo que se torna evento, aquilo que no Evangelho do século XXI se tornou algo para chamar a atenção, quando na verdade é no coração da gente onde reside de fato esse ardor. São nas palavras ditas por ele a nós quando caminhamos de um lugar a outro, quando de alguma forma, ainda que frustrados, impactados pelas notícias que sobrevêm ao nosso dia a dia, como no caso dos dois discípulos de Emaús. Aquilo então de alguma forma arde dentro de nós, queima dentro de nós e revela para nós a presença dele. Eu quero te desafiar, querido, eu quero te encorajar a estar mais sensível, mais apercebido da presença de Jesus na vida do outro, junto de você, nas pequenas coisas, nos pequenos diálogos, nos momentos em que a gente transita de um lado a outro. A gente precisa estar mais apercebido daquilo que Deus fala conosco,
através das circunstâncias, através de tantas coisas que no nosso dia nos vêm e nos sobrevêm, muitas vezes assim, de uma forma inesperada, misteriosa, do mesmo jeito como Jesus vem, ele se foi. E por último, eu queria ainda te encorajar a valorizar mais os relacionamentos. Os olhos deles só são abertos depois do partir do pão, depois de estarem à mesa com Jesus. É nos relacionamentos que a gente consegue ter os nossos olhos abertos. É quando a gente entende que o discipulado, é quando a gente entende que essa comunhão, esse convívio é parte do Evangelho para nós, é parte do reino para nós. Isso é o chamado do Evangelho para cada um de nós, para mim e para você.